Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Então, mais uma vez aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio. Tá? Lembrando, pessoal, que a gente está estudando o quê? Geometria espacial, né? Estudo dos sólidos geométricos. Tá? Lembrando que na aula passada nós falamos de cilindro, tá? Falamos dos elementos do cilindro, né, da fórmula da área, fórmula do volume, tá? Fizemos exercícios envolvendo o cilindro e hoje a gente vai estudar mais um sólido, que é o cone, tá? É o segundo sólido geométrico que nós chamamos de corpos redondos, né? O cilindro é um deles e o cone também, tá? Então na aula de hoje, nessa primeira aula, a gente vai dar aquela aula teórica, né, onde a gente vai mostrar o que é um cilindro, como é o cone, desculpe, como ele é formado, quais são os seus elementos que formam essa figura. Vamos estudar também o cálculo da área da superfície de um cone. Vamos mostrar também a fórmula para calcular o volume desse cone. Então vamos dar aquela aula teórica, um apanhado geral sobre essa figura. E nas próximas aulas a gente vai fazer exercícios. Tá? Lembrando que geometria espacial é um assunto que é bastante abordado no Enem, porque ele está muito próximo do nosso dia a dia, né? Se você está tomando um sorvete, tem aquela casquinha de sorvete, aquilo ali é um formato de um cone. Tá? Então vem comigo, vamos aqui passear aqui a respeito desse assunto aqui. Olha, galera, como é que eu formo um cone? Como é que se forma um cone? Então perceba aqui que eu tenho um plano alfa, né? E nesse plano alfa eu tenho duas circunferências. Né? Botei aqui uma circunferência, né, que tem um centro no ponto O, coloquei aqui outra circunferência no centro do ponto O. O que acontece? Se você pegar um outro ponto em algum outro plano, e você traçar pontos que vão dessa circunferência até um ponto, a junção de todas essas circunferências vão formar essa figura, tá? Chamada de cone. Okay? Agora um detalhe, esse cone você percebe que essa medida que vai desse ponto V até o centro, ele é um pouco inclinado, não é isso? Quando isso acontecer, esse cone aqui, ele é chamado de cone oblíquo. Cone oblíquo, certo? Quando o cone é oblíquo, quando essa altura que a gente vai falar aqui, esse segmento que vai do ponto V, que nós chamamos de vértice, até o centro da circunferência, não for reto, ele foi inclinado. Tá? Agora, perceba nessa outra figura aqui, que esse segmento que vai do centro até esse ponto aqui, que é o vértice, ele é reto, né? Ele forma 90 graus. Quando isso acontece, esse cone aqui, ele recebe o nome de cone reto. A maioria das aplicações que se faz do dia a dia de cone, se trabalha mais com esse cone reto do que com o cone oblíquo. Tá? Ele é muito mais trabalhável, vamos dizer assim. Se você for fazer uma aplicação, geralmente esse cone aqui é reto. No dia a dia, onde é que a gente vê um cone? Olha, na cassinha do sorvete, que eu falei para vocês, no funil. O funil tem um formato de um cone, certo? Então tem várias aplicações, você vê no dia a dia, várias figuras em formato de cone. Ok? Então, é dessa forma que nós formamos aqui essa figura. Tá? Então, aqui você está vendo ó, um cone. Certo? Quais são os elementos que formam esse cone? Ó, esse cone tem uma base, né? Aqui é uma base inferior, que é uma base circular. Uma base circular é um círculo, né? Certo? Base circular. E você tem também, quais são os outros elementos? Se tem um círculo da base, do centro até um ponto na circunferência da base, é chamado de raio. Tá? O raio é uma medida bastante útil aqui no estudo do cone. Certo? Bom, esse ponto aqui, onde recebe todos os segmentos de reta, ele é chamado de vértice. Se vê, é chamado de vértice do cone. Ok? O que mais? Esses segmentos que vão do vértice a um ponto na circunferência são chamados de geratrizes. Tá? Então, por exemplo, esse segmento que vai do ponto V até esse ponto A é chamado de geratriz.
certo? Por que é chamada de geratriz? Geratriz vem de gerar, né? Porque são esses segmentos aqui que geram o cone, como eu falou aqui para vocês na definição, tá? Então esses segmentos eles geram o cone, ok? Bom, outro elemento bastante importante é a altura, tá? Essa altura, quando o cone é reto, é esse segmento que vai do vértice V até o centro O e é perpendicular à base, tá? Esse segmento ele recebe o nome de altura, altura do cone. Geralmente nós representamos pela letra H, o raio a gente representa pela letra R, a geratriz pela letra G, tá? Então esses aqui são os principais elementos que compõem o cone, tá? Repetindo, o vértice, tá? Que é o ponto, onde você forma o cone, né? Pegamos todas as geratrizes até esse vértice aqui, ele é o ponto de encontro dessa geratriz. Você tem o raio da base, já que a base é circular. Você tem a altura, que é o segmento que vai do vértice até o centro. Quando o cone for reto, essa altura ela é perpendicular à base. Você tem a geratriz, que vai do vértice ao ponto da circunferência. Você tem, ao longo do cone, você tem várias geratrizes, né? E são esses os elementos que compõem aí o nosso cone. Okay? Vamos prestar bem atenção porque alguns desses elementos aqui vão aparecer nas fórmulas, né? Na fórmula de área, na fórmula de volume, tá? Então fique atento para esses elementos aqui, ok? Bom, uma observação que vai ser uma relação, né? Uma primeira fórmula que vai relacionar essas medidas aqui, ó, tá? Se você perceber bem, o que acontece aqui, ó? Tá aqui o vértice, né? Da figura. Aqui o centro O e aqui o A, tá? Vamos recapitular para saber se vocês entenderam quais são os elementos. Como é o nome desse segmento que vai do vértice até esse ponto A, ponto da circunferência, é chamado de geratriz, né? Então esse segmento é a geratriz, tá? Do cone. Beleza. Como é o nome que vai desse segmento que vai do centro a um ponto da circunferência, ele é chamado de raio, não é isso? Então esse segmento é chamado aqui de raio. Tá? E que mais? Você, se tem esse segmento que vai de vértice ao centro, né? Perpendicular, ele representa o quê? A altura, né? A altura de um cone. Olha, se você perceber bem, tá? Você vai notar que esses segmentos, né? A altura, a geratriz e o raio, eles vão formar um triângulo o quê, pessoal? Um triângulo retângulo, não é isso? Onde essa geratriz é a hipotenusa, o raio e a altura são os catetos, né? Lembrando lá da matemática básica do ensino fundamental. Vocês estudaram o Teorema de Pitágoras, lembra do Teorema de Pitágoras? Então você pode aqui, ó, aplicar o Teorema de Pitágoras nessa relação entre essas medidas, tá? Então o que a gente pode falar? Que aplicando o Teorema de Pitágoras, ó, aplicando o Teorema de Pitágoras, você pode relacionar essas medidas, tá? Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A minha geratriz é a minha hipotenusa, a altura e o raio são os catetos. Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, vou encontrar que g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais o raio ao quadrado. Tá? Então, você encontra aqui uma relação bastante importante entre geratriz, altura e raio de um cone. Tá? Vamos prestar atenção porque essas medidas vão aparecer nas fórmulas de área, nas fórmulas de volume, e aí a gente tem que, às vezes, usar essa relação aqui para calcular uma delas. Eu posso ter um problema onde vai me faltar um desses elementos e eu posso aplicar essa fórmula para encontrar o seu valor. Tá? Então, a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Ok, galera? Bom, uma segunda observação em relação ao cone é que nós chamamos de cone equilátero. Tá? O que vai ser um cone equilátero? Tá? Lembrando que a gente falou isso também no cilindro, né? Na aula de cilindro também tem um cilindro equilátero. Quando eu posso dizer que o meu cone é um cone equilátero? Né? Como é que eu posso dizer? O que tem que acontecer para que o cone seja chamado de cone equilátero?
Olha só, pessoal, aqui nós vamos ter também o que nós chamamos de seção meridiana. O que é seção meridiana? Se você pegar um cone e fizer um corte bem no meio, tá? Fizer um corte bem no meio, você vai obter aqui um triângulo, né? Esse triângulo aqui que eu deixei em destaque, né? Então, essa seção, tá? Esse corte, ele é chamado de seção meridiana. Quando essa seção meridiana formar um triângulo equilátero, tá? Então eu posso dizer que o cone é um cone equilátero. E para isso acontecer, pessoal, para que essa figura aqui, ó, seja um triângulo equilátero, o que é triângulo equilátero mesmo? É o triângulo que possui todos os lados com a mesma medida, exatamente. Ó, a gente sabe que do ponto A para o ponto B, você tem dois raios, né? Então é 2R. Né? Essa é a medida do ponto A ao ponto B, é o diâmetro da base, né? Ele vale 2 vezes o raio. E nós sabemos que vai do ponto V ao ponto B, é a geratriz. É a geratriz da figura. Então, para que esse triângulo tenha todos os lados iguais, seja um triângulo equilátero, essa geratriz tem que valer 2 vezes o raio. Porque aí você vai ter um triângulo equilátero. Todos os lados com a mesma medida. Certo? Então, pessoal, para que um triângulo, para que um cone seja considerado um cone equilátero, a sua seção meridiana tem que ser um triângulo equilátero. E para que isso ocorra, essa geratriz tem que ser 2 vezes o raio. Porque aí você tem um triângulo equilátero com cada lado medindo 2R. Tá? Então, G tem que ser igual a 2R. Galera, e aqui a gente pode também encontrar no triângulo equilátero uma fórmula para encontrar essa altura. Tá? Lembrem lá da geometria que a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Certo? L raiz de 3 sobre 2 é a fórmula para calcular a altura de um triângulo equilátero. Lembre lá da geometria plana. Ora, se você substituir aqui, ó, veja bem, esse lado por 2R, já que meu lado do triângulo é 2R, eu vou ter 2R raiz de 3 sobre 2. Tá? E aí você pode cancelar esse 2 com esse 2. Ó. Ou seja, num cone equilátero, você tem que a altura vai ser o raio multiplicado pela raiz de 3. Ó. Tá? Então, lembrando, se o cone for equilátero, se você tiver essa informação no problema, você vai ter que a geratriz é 2 vezes o raio e que a altura vale R raiz de 3. Vão anotando essas fórmulas. Galera, vamos partir agora para calcular a área, mais duas fórmulas, uma para calcular a área e o volume de um cone. Tá? A área é a região externa, né, o tamanho, né, da superfície do cone. Aí eu falo de área. Quando eu falo de volume, eu estou falando de espaço interno. Tá? Todo mundo já pegou um chapéuzinho de aniversário de criança e desmanchou, né? Se você pegar, aquilo tem o formato de um cone. Tá? Tem o formato de um cone, que você coloca na cabeça, tem a base circular, né? E se você desmanchar aquele chapéuzinho, você tem uma figura dessa maneira aqui, ó. Que é a área lateral. Esse entorno lateral aqui do cone. Certo? Veja bem. Então, como é que eu calculo essa área? Isso aqui vira um setor circular. Tá? Então, veja bem, como é que eu calculo a área lateral de um cone? Eu uso essa fórmula da área do arco, galera. Ora, essa medida aqui é o comprimento da circunferência que fica na base. E a gente sabe que o comprimento de uma circunferência ele é dado pela fórmula 2πr. 2πr é o comprimento dessa circunferência. Nesse caso aqui, o comprimento do arco. Esse valor aqui é a geratriz. Olhando isso como se fosse um setor circular, se aqui fosse um pedaço de um círculo, essa geratriz seria um raio. Tá? Ela é a geratriz do cone, mas quando você desmancha e forma a superfície do cone um setor circular, essa geratriz é como se fosse o raio daquele setor. Tá? Existe uma fórmula que calcula a área desse tipo de figura aqui, ó,
que é o comprimento do arco, que é 2πr, multiplicado pelo seu raio dividido por 2. Certo? Então, desse jeito, eu vou conseguir criar uma fórmula para calcular a área lateral do meu cone. Área lateral. Então, veja bem, o comprimento é 2πr. 2πr. O raio desse setor circular é o G, que ele é a geratriz do cone. Tá? É o G, então vou colocar aqui o G. Dividido por 2. Certo? E aqui você percebe que eu posso eliminar esse 2 aqui com esse 2 aqui, ó. Certo? Então, a área lateral do meu cone é dado pela fórmula π vezes o raio vezes o G. Lembrando quem é o π? Aproximadamente 3,14, né, galera? O raio, né, e o G é a geratriz. Então, πRG é a fórmula que calcula a área lateral do meu cone. Beleza, galera? E a base? A base é fácil, né, turma? Porque a base de um cone é o quê? É um círculo. Né? A área do cone é um círculo. Então, como é que se calcula a área de um círculo? A área do círculo, né, no caso, a área da nossa base, é π vezes o raio elevado ao quadrado. Certo? Então, turminha, você já tem uma fórmula que permite que você calcule a área lateral, que é πRG, certo? E você tem uma fórmula para calcular a área da base, tá? Beleza. Agora, eu preciso o quê? Eu preciso de uma fórmula que me calcule a área total, tá? Eu quero saber a superfície. Vamos supor que eu fiz o chapeuzinho lá do aniversário, eu preciso saber quanto de papelão eu preciso para formar aquela figura, então eu preciso calcular a área lateral. Algumas das vezes eu preciso calcular a área, a superfície do cone todo, certo? Então, para calcular a área total, que eu vou chamar de AT, área total, basta você somar a área lateral mais a área da base, certo? Você vai fazer uma soma entre essas duas áreas aqui, entre a área lateral da figura e a área da base da figura. Beleza? Bom, então vamos lá. Nós acabamos de ver que a área lateral é πRG. πRG. π vezes o raio vezes a geratriz. Mais a área da base. A área da base é πr ao quadrado, que é a área do círculo. Tá? Se eu somo a área lateral com a área da base, você tem a área do cone todo. Ora, pessoal, mas a gente pode melhorar essa fórmula aqui, né? Vamos deixar ela mais arrumadinha. A gente pode aqui, nesse caso, deixar o πr em evidência. Tá? Vamos fazer aquela fatoração utilizando o fator comum, colocando o fator comum em evidência. Tá? Então, quem é o fator comum aqui? O π é um fator comum e o raio também é um fator comum. Quem está presente aqui, está presente aqui. Tá? Se você bota o πr em evidência, ó, aí você vai dividir o πRG por πr. O π cancela com π, o raio cancela com raio, fica só o G. Mais, aqui, ó, πr ao quadrado dividido por πr. O π cancela com π, r ao quadrado dividido por r fica r. Ó. Então, a fórmula para calcular a área total de um cone é essa fórmula aqui, πr, que multiplica G mais R. Por isso que a importância dos elementos. Perceba que os elementos que a gente viu aqui nesse item aparecem nas nossas fórmulas aqui. Tá? Pessoal, para finalizar a aula de hoje, a gente vai mostrar uma fórmula para calcular o volume. Lembrando que volume é a parte interna, né? Nesse caso, o volume do cone é dado por essa fórmula aqui, galera. 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, multiplicado pela altura. 1/3 de πr ao quadrado multiplicado pela altura. Essa fórmula aqui, se V é o V de volume, ele calcula o espaço interno de um cone, certo? Beleza? Então, na aula de hoje estudamos cone, né, galera?
Acompanhe as próximas aulas, que aí a gente vai usar as formas para responder as questões dos exercícios, ok? Valeu, turma, um abraço. Já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.